E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, certo? Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos do design. Isso mesmo, eles têm fundamentos, mas antes, o que é o design? A gente já bateu esse papo em sala de aula, já expliquei para vocês que o design é um solucionador de problemas, certo? Mas vamos fazer um recorte agora para a nossa área de design gráfico, de construção, de direção de arte, certo? Muitas pessoas ainda não têm a consciência da importância e da eficácia de um trabalho de um bom design, né? A identidade visual ela é importantíssima na construção do brand, da empresa, da marca, do potencial. Ela tem muito a ver com que é a comunicação integrada de marketing. Uma boa identidade visual, uma boa comunicação visual diz muito a respeito da sua empresa. E quase todo mundo julga-se capaz de criar uma peça de design, uma peça gráfica. E é até normal, porque a gente costuma ver peças gráficas, design, sendo aplicados o tempo todo em embalagens, em anúncios, em revistas, em jornais, outdoor. E de tanto a gente visualizar, a gente se acha capaz de fazer. Mas será que a gente está fazendo certo? A gente vê no mercado muitas pessoas trabalhando de forma equivocada, cobrando às vezes até caro e trazendo uma resposta equivocada à pergunta, ao problema do cliente, né? Não, o design não tem a ver apenas com beleza. O design ele vai muito além, né? Ele precisa alcançar alguns objetivos para que a gente possa chamá-lo de assertivo, certo? Além disso, lógico, ele tem que agradar visualmente. Aí a gente volta um pouco lá no que a gente estudou nas aulas de Gestalt, correto? Um bom design ele tem que englobar todas essas questões. Ele tem que ser eficiente, tem que chegar ao objetivo dele, tem que chamar a atenção, manter a atenção do cliente. Quanto mais tempo melhor, seja na peça gráfica ou na embalagem que está exposta no supermercado. Imaginem vocês dentro do supermercado a disputa feroz que é entre as marcas de leite, de biscoito, seja lá qual for o produto. Muitas das vezes o que vai fazer o cliente decidir entre um produto ou outro é a embalagem. E o design que fez isso da forma correta, ele vai dar um diferencial potencial a mais para a marca desse cliente que o contratou. Então, que tal a gente ser esse design que pensa um pouco mais, que sabe como aplicar da melhor forma os elementos e os princípios do design? Vamos lá? Vamos começar? Então hoje a gente vai falar sobre esses fundamentos, tudo bem? Talvez eu vá repartir essas aulas para ela não ficar muito pesada, você vai acompanhando aí na sua casa, ok? Vamos estudar, lembre-se, fique em casa, nada de ir para a rua, não é férias, é período de estudo, tamo junto. Então vamos lá, vamos falar aí sobre os fundamentos do design. Quais são esses fundamentos do design? Onde eles estão? Para que servem? Como funcionam? Ok? Então, os fundamentos do design são a base de todos os meios visuais. A gente vai encontrar esses fundamentos nas artes, por exemplo. Dependente do estilo de arte que a gente esteja falando, pode ser grafite, arte de rua, sendo uma arte gráfica, a gente vai estar encontrando esses fundamentos do design. Então aí a gente pode perceber que nós temos Tarsila do Amaral, Van Gogh, Picasso, e em todos eles nós encontramos esses elementos que nós vamos falando daqui a pouquinho, esses fundamentos onde nós vamos estudar na aula de hoje. Eles também podem ser encontrados na internet. As páginas que vocês estão vendo aí, página do B9, que é um site que eu indico muito para vocês. Por favor, sigam o B9. Quem é publicitário tem que seguir o B9, saber o que está acontecendo. Essa página aí é até atual. Hoje são dia 21 de março.
As outras duas não são atuais, né? Tem o Globo.com, nesse caso aí como mobile. A gente percebe que tem muitos fundamentos de design aí sendo aplicado. E aqui nós temos uma capa fake aí do Facebook. As redes sociais utilizam muito isso aqui, é inovado o tempo todo. Vocês podem acompanhar que tem atualização, e essas atualizações têm muito a ver com a usabilidade que nós, consumidores, nós inscritos nessas redes sociais, vamos de forma orgânica utilizando essas ferramentas. Então, a gente pode dizer que os fundamentos do design também estão aqui na internet. Eles também podem ser encontrados, por exemplo, na tipografia. Então, na tipografia, a gente vai ver constantemente os fundamentos sendo utilizados, e eles vão ajudar muito a gente a trazer personalidade, e essa personalidade ela vai ter algo entre linha para passar para esse espectador, para esse consumidor. Uma fonte com serifa, uma fonte sem serifa, a espessura dessa fonte, a forma que ela foi diagramada, construída, organizada, tudo isso vai levar algumas dicas para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, e ele vai conseguir interpretar da forma que você, design, está querendo que ele interprete, ok? Também a gente pode encontrar aí na logotipia, que é a construção de logotipos, ok? Aí nós temos um logotipo utilizando a proporção áurea, que é algo que nós vamos falar mais à frente, do grupo Boticário, e também as correções que aconteceram no processo da construção da marca Google. Muito simples, muito eficaz, muito bacana, e a gente também vai ver esses fundamentos bem presente nessas marcas, bem presente na logotipia de forma geral, ok? Mas pergunto a vocês, o que esses exemplos têm em comum? Fala aqui contigo, Guto, olha aqui para mim, ó. O que esses exemplos têm em comum? O que eu posso dizer que a arte, a web, tipografia, logotipia, o que isso tem a ver? De que forma a gente vai encontrar em comum os fundamentos do design aí dentro? Você tem alguma ideia? Você tem alguma dica? Já ouviu falar sobre isso? Deixa aí o seu comentário no nosso chat. Depois eu vou olhar aluno por aluno o que vocês estão achando na minha aula. Esse feedback é muito importante, e para a gente ir evoluindo, para a gente ir melhorando, e para eu também conseguir mensurar o nível de vocês em relação ao conteúdo, certo? Então vamos lá. Olha aí o que nós temos em comum em todos os casos. Nos fundamentos do design, nós vamos destacar principalmente esses 5 elementos, ok? A linha, o tamanho, a forma, a textura e o equilíbrio. É isso que vai fazer você trabalhar o teu design de uma forma agradável. Compreender esses fundamentos é importantíssimo para que a gente dê continuidade nas nossas aulas, certo? Nós vamos iniciar falando da linha e depois a gente vai evoluindo. A princípio, pode até parecer para vocês que eles são inofensivos quando separados. Mas acredite, juntos eles são poderosíssimos. A mistura, a gente saber trabalhar com eles, eles são poderosíssimos. Repito, juntos eles são poderosíssimos. A gente precisa entender cada um deles para saber como mesclar, organizar e trabalhar uma diagramação correta e agradável, assertiva no objetivo dos nossos clientes, ok? Vamos lá. Olha aí o resultado de quando a gente mistura esses fundamentos, né? Nós temos aí algumas peças gráficas, a maioria delas aí são folders, certo? Mas que a gente já começa a observar de uma forma
bem superficial na nossa análise, porque a gente ainda não se aprofundou, os elementos sendo aplicados. Então a gente consegue ver a linha, a gente consegue ver forma, a gente consegue ver tamanho, equilíbrio. Olha o equilíbrio aqui, ó, bem presente nessa peça, correto? Olha aqui a linha. A gente vai ver a linha escondida em vários lugares, né? Olha aqui a forma. Perfeito? A gente vai ver esses fundamentos sendo vistos e observados o tempo todo. E o nosso primeiro elemento, o elemento que nós vamos começar a aula de hoje, é a linha. O que é a linha? Como ela funciona? De que forma eu posso aplicar? Quais são os cuidados que eu preciso ter? Quais são os formatos de linha que eu tenho? Quando utilizá-las? Certo? Vamos lá. As linhas, vamos falar um pouco sobre elas. Primeiro, preciso que vocês entendam que a linha é a junção entre dois pontos, certo? Quando a gente liga um ponto no outro, a gente tem uma linha. Não necessariamente no design essa linha precisa ser uma linha reta, ok? E nem ligar apenas dois pontos. Ela pode estar aí, ó, ligando, juntando um ou mais pontos, e não necessariamente todos na mesma reta. Eles podem estar em sentidos diferentes. Então, reparem que uma linha é a junção entre dois pontos ou mais, mesmo mudando a direção, correto? Uma linha, ela pode ser fina, como essa aí que vocês estão vendo, ou ela pode ser grossa. São duas características de uma linha. E é muito importante a aplicação disso na hora de vocês pensarem no design. Uma linha fina, ela significa uma coisa, uma linha grossa, ela significa outra completamente diferente. A sua linha pode ser ondulada, por exemplo, mantendo uma frequência, ou a sua linha pode ser uma linha completamente irregular. Reparem que a linha, como eu já havia dito antes, não é apenas a junção entre um ponto e o outro, mantendo-se a menor distância entre eles. Isso é uma reta, correto? Que é diferente de linha. Vou repetir. A linha é diferente da reta. A reta é a junção de dois pontos, a menor distância entre eles. Tá bom? A linha não. A linha ela pode tomar direções diferentes e chegar nesse ponto final, alcançando vários pontos ao longo do seu caminho, certo? Então, ela também pode ser ondulada ou irregular. E onde que a gente encontra essas linhas? Por exemplo, a gente encontra essas linhas nos desenhos, nas ilustrações. Eu trouxe aí uma ilustração, fiz essa ilustração, lógico, baseada em uma arte que já existia, para vocês verem a aplicação de uma linha. Ela também pode ser vista, por exemplo, em desenhos, ilustrações, formas e texturas. Nesse caso, textura, né? A gente pode criar aí, através da complexidade de aplicação das linhas, uma textura, formas, padrões. Isso tudo a gente pode trabalhar com linhas. Olha esse exemplo bem legal aí que eu vou trazer para vocês. Nós temos aí, ó, cardápio do dia. Arroz, bobó de camarão e batata palha, ok? A gente por si só já encontra algumas linhas, porque as linhas elas estão presentes na tipografia, lembra que eu já falei lá com vocês? Então a gente vê aqui, já começa a observar se essa tipografia é uma tipografia com final em ângulos retos ou são boleadas, e isso traz algum significado, algum sentimento, alguma sensação já para a gente, ok? Mas nesse caso, além das linhas da tipografia, a gente não observa mais linha nenhuma, ok? Vamos lá ver como seria se nós estivéssemos aplicando a linha, por exemplo, para dividir essa peça. Percebam que a inclusão dessa linha, ela fala muito, né? E ela ajuda muito a gente dividir o que é título e o que é descrição. Então aqui nós temos, ó, cardápio do dia, e aqui do lado o que é esse cardápio. Então, no caso, arroz, bobó de camarão e batata palha.
né? Então a linha ajudou a gente dividir, essa é uma das funções da linha, né? Ela tem outras funções, como por exemplo, enfatizar. Repare que quando eu coloco essa linha embaixo do dia, essa expressão do dia, ela ganha uma ênfase diferenciada, ela ganha ênfase de fato, certo? A gente vai dar mais atenção para o do dia por conta da aplicação dessa linha. E a gente pode ir além e, olha aí, utilizar as linhas, por exemplo, para servir de guia para a gente. A gente pode utilizar as linhas para guiar o espectador, guiar o nosso cliente na leitura. Então, dessa forma, eu criei aí um conjunto de linhas que vai fazer ele seguir a leitura para refrigerante ou suco e depois ele vai lá para goiabada ou gelatina, que é a sobremesa. Então, percebam, a gente pode utilizar a linha também para dividir, para enfatizar e para guiar a leitura do espectador. A gente consegue utilizar a linha também para criar espaços, organizações dentro de uma diagramação, como, por exemplo, a diagramação de uma revista, de um jornal, coisas desse tipo, podem também ter a utilização das linhas como um apoio, como uma ferramenta para ajudar a organizar os espaços dentro dessa diagramação. Algo bastante importante, vocês devem dar devida atenção, é em relação aos tipos ou preocupações que nós temos que ter com as linhas. A gente precisa entender a espessura dessa linha, quando aplicar ela com mais ou com menos espessura, isso muda completamente o que você está querendo retratar no seu design. Vocês têm que entender a cor, a tonalidade, o contraste, a saturação dessa linha em relação ao fundo, em relação ao que ela está dando suporte. Então a cor também é muito importante. Vocês têm que entender que a textura dessa linha, a linha tem textura? Sim, a linha também tem textura e ela é muito importante. A gente precisa dar devida atenção a princípio observar, porque a gente está criando o nosso repertório, a gente vai criar as nossas referências, certo? E aí para depois a gente aplicar. E também é muito importante vocês pensarem no estilo. Que estilo de linha eu vou dar? Vou dar uma linha mais geométrica, retona? Eu vou deixar ela com mais curva? Que tipo de curva é esse? Eu vou tentar simular um traço de um pincel? Vou tentar simular o traço de um lápis duro? Né? De que forma eu vou fazer isso? Eu vou tentar guiar um traço, uma linha criada por um recorte? Eu vou criar uma linha baseada na horizontalidade ou verticalidade de um prédio, de uma casa? Como é que eu vou aplicar essa linha? Que estilo de linha vai ser esse? Certo? É importante que vocês criem esse repertório. E aí, mais uma vez, para explicar, ou melhor, para vocês criarem, como é que eu vou dizer, para vocês ampliarem o repertório de vocês, para vocês começarem a ter referência, eu vou pedir que vocês lá no Pinterest, mais uma vez, abram uma pasta. Dentro dessa pasta vocês vão botar o nome dela de Fundamentos do Design e vai criar a sua primeira subpasta, e essa subpasta chama-se Linha. Olha só que bacana. E aí dentro dessa subpasta eu quero que vocês coloquem peças gráficas, ilustração, diagramação. Pode ser um folder, pode ser um logotipo, pode ser um panfleto, pode ser um outdoor, não interessa. Eu quero que vocês coloquem lá e na descrição dessa imagem que vocês falem um pouco sobre como essa linha está sendo aplicada. Características dessa linha. Né? Se você está observando linhas com texturas, linha com uma espessura um pouco maior ou menor e o porquê de você achar isso, as cores que estão sendo aplicadas nessas linhas. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, são só 5 imagens e que na descrição dessas imagens vocês dissertem um pouco sobre o que vocês estão observando desse fundamento, desse primeiro fundamento do design que eu estou passando para vocês, que é a linha, certo? E aí a gente volta na nossa próxima aula falando sobre o próximo fundamento, que é a forma, ok? Vamos lá, foi um prazer e espero vocês na próxima.
Beijo no coração e fiquem em casa. Tchau!